A paz do Senhor, meus amigos, eu sou o Rubem. Hoje vamos apresentar nos bastidores do reino no canal Tá na Palavra. Vamos iniciar com esse pequeno vídeo. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises por aqui. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente e especial. Nós vamos entrar direto nos bastidores do canal Tá na Palavra. Sabe, o objetivo hoje é abrir o jogo mesmo. Ter uma conversa super transparente sobre os desafios reais de crescer o canal e cruzar isso com aquelas lições bíblicas profundas que a gente vem estudando há um tempo. A grande meta de tudo isso é uma só: levar ensino bíblico de raiz, 100% autêntico, para esse nosso ambiente digital que, vamos combinar, pode ser bem barulhento e desafiador. E para começar essa nossa conversa, pensem com muito carinho nesse número 455. Olha, isso definitivamente não é só uma métrica fria de algoritmo, viu? Longe disso. Esse número representa a nossa comunidade atual de reconstrutores. São literalmente as 455 pedras fundamentais desse nosso projeto espiritual. Cada pessoa que já está com a gente ajudando a formar essa base tem um valor absolutamente inestimável para a fundação do canal. Aí a gente dá um salto e olha para o nosso próximo grande objetivo, a marca dos 1000. Chegar a 1000 inscritos para liberar a monetização do programa de parcerias do YouTube é o nosso grande alvo material hoje. A gente encara esse marco como se fosse o nosso equivalente moderno, aquela reconstrução colossal das muralhas de Jerusalém. É, na prática, a infraestrutura financeira e logística que a gente precisa para manter toda essa obra de pé no longo prazo. Seção 1. Identificando a nossa brecha. Afinal de contas, todo grande projeto sempre começa quando alguém reconhece que tem alguma coisa em ruínas, não é verdade? Exatamente como aconteceu com Neemias, que ficou completamente atônito ao descobrir que os muros da sua amada cidade estavam destruídos. Então, qual é exatamente a nossa ruína hoje? O ponto central é que esse projeto nasceu para tapar uma brecha muito específica: a falta tremenda de acesso a um ensino teológico que seja denso, bem estruturado, mas que ao mesmo tempo seja acessível e genuíno. A gente sabe muito bem que a internet está transbordando de conteúdos rasos e muito ruído. A gente sentiu que precisava agir exatamente nessa falha. Mas olha só um detalhe absolutamente crucial. Antes mesmo de qualquer câmera ser ligada pela primeira vez, a nossa fundação exigiu lamento, jejum e muita, mas muita oração. O texto bíblico ensina claramente pra gente que sair daquele sentimento de desespero e partir para a ação só funciona se a gente buscar o Deus dos céus primeiro. Sem a planta e sem a aprovação do nosso arquiteto supremo é inútil. Nenhum muro fica de pé. Seção 2. A fase do leite espiritual. Com a nossa planta finalmente aprovada, a gente entra na parte de botar a mão na massa. É o momento em que a gente mapeia o nosso percurso aqui no ambiente digital para espelhar de verdade aquelas etapas clássicas de amadurecimento que toda a vida tem, sem tentar pular as fases essenciais. Isso é uma ilustração fantástica de que um projeto recém-nascido é igualzinho a um bebê na fé. Ele exige um cuidado redobrado e um alimento mais tranquilo de processar. É por isso que a gente iniciou os trabalhos na fase do leite espiritual. O foco inicial tem que ser naqueles fundamentos mais básicos, os alicerces que garantem a nossa saúde lá no futuro, antes da gente mergulhar nos alimentos sólidos e nas questões teológicas super complexas que daria uma indigestão em muita gente logo de cara. Agora, para ganhar musculatura de verdade e evitar aquela estagnação perigosa, a gente tem que ralar numa rotina de exercícios bem constante. O nosso treino diário por aqui envolve muita disciplina na gravação, na edição e, claro, o mais vital de todos, o estudo inegociável da palavra. É essa repetição contínua que fortalece a nossa base para tudo que ainda está por vir. Seção 3. A espada e a pá. Porque tentar avançar nesse oceano imprevisível de algoritmos atrai oposição de todos os lados possíveis. E aí, a gente precisa resgatar direto das páginas de Neemias a melhor aula que existe sobre resiliência e liderança sob pressão constante. Essa frase icônica de Neemias, construindo com a pá numa mão e a espada na outra, descreve perfeitamente a nossa mentalidade de todos os dias. Pensem só, cercados de ameaças e emboscadas, aqueles construtores do passado simplesmente não pararam a obra. Eles se adaptaram radicalmente. Eles são a prova de que dá para manter a produtividade lá em cima, sem perder a fé, sempre de prontidão contra qualquer tentativa de caos. E trazendo isso para o nosso dia a dia digital, a nossa pá é criar conteúdo pacientemente e devorar a teologia. E a nossa espada? A espada a gente usa para se defender da imprevisibilidade do algoritmo. É usar a espada para ignorar sumariamente aquelas visualizações baixas do começo ou qualquer tipo de zombaria. Sabe aquele desânimo que tenta agir como se fosse o Sambalax e Tobias modernos? A gente corta isso e mantém o foco 100% na obra. Uma outra tática genial que nós aplicamos foi proteger a visão.
Lembra de quando Neemias pegou o cavalo de madrugada no escuro só para inspecionar o tamanho da destruição em silêncio absoluto antes de anunciar o plano inteiro? Pois é, os primeiros dias desse nosso canal exigiram esse mesmo silêncio. Foi uma época de focar extremo e preparar o terreno sem deixar a opinião alheia causar distração. Seção 4. O silêncio que prepara. E quem cria conteúdo sabe. Tem períodos em que todo projeto digital parece que empaca, não sai do lugar. É uma frustração irritante, mas que no fundo espelha perfeitamente os 400 anos de silêncio profético que aconteceram entre o Antigo e o Novo Testamento. Gente, olhem que espetacular como a história trabalha nos bastidores. Nesses séculos todos, sem nenhum livro profético novo, parecendo que nada acontecia, uma revolução colossal de comunicação estava rolando. O idioma grego começou a conectar as mentes do mundo conhecido e o Império Romano foi lá e rasgou as montanhas construindo estradas indestrutíveis e seguras. Basicamente, o mundo inteiro estava sendo cuidadosamente preparado e aparelhado para espalhar a mensagem mais importante da história. A grande lição aqui é: sempre que as estatísticas do canal parecem congeladas e a audiência silenciosa, a gente precisa ter a convicção de que Deus continua agindo. Ele está usando essas circunstâncias para estruturar a nossa fundação e preparar quem vai nos ouvir. Todo esse silêncio acontece só para que a gente esteja forte e pronto para agir na chamada plenitude dos tempos. Seção 5. Construindo nossos muros juntos. Porque, para que tudo isso dê certo, ninguém consegue carregar as pedras sozinho. Para a gente conseguir erguer muros tão grandes num ambiente tão caótico, a gente precisa que a nossa comunidade saia da arquibancada. O chamado aqui é para que todos atuem como coautorizativos e reais nessa grande reconstrução. É vital a gente colocar em prática a brilhante estratégia de comunidade de Neemias, capítulo 3. A ideia de que cada família assumia a responsabilidade de erguer e defender o trecho do murro que ficava exatamente em frente à sua porta. Quando a gente assume o cuidado pelo nosso próprio espaço digital, a nossa motivação e o nosso compromisso com a defesa de toda a galera se tornam imensuráveis. E ao colocarmos essas pedras lado a lado, a verdade é e sempre será a nossa ferramenta mais afiada. Resgatando o que estudamos na doutrina da correção, um feedback honesto e uma crítica construtiva de quem realmente se importa com a obra valem 1000 vezes mais do que um monte de aplausos inofensivos. A gente depende dessa franqueza para garantir que o nosso alicerce continue inquebrável. O que nos deixa com um desafio incrível para o futuro. Enquanto a gente se prepara para assentar as próximas pedras de ensino por aqui, a gente quer muito ajuda coletiva. Quais temas bíblicos ainda precisamos estudar para deixar os nossos muros completamente impenetráveis? Reflitam sobre isso, deixem essas sugestões fortalecerem a nossa base e vamos juntos com as mangas arregaçadas continuar firmes nessa maravilhosa reconstrução.